Oi, eu estou iniciando esse vídeo para a gente falar sobre os SCPs, mais especificamente o SCP-048 e o SCP-049. Eu estou iniciando esse vídeo aqui tarde da noite, não era nem para me gravar essa semana que eu estou me recuperando, eu estava doente. Então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal que é muito importante. Então vamos iniciar esse vídeo, bora lá. Para começar, os SCPs são classificados em várias classes diferentes, e esses daqui são os mais curiosos e os mais perigosos, e até o mais famoso, que é o SCP-049. Porém, o SCP-048 é bastante suspeito e sinistro. Eu vou falar isso para você agora, então vamos iniciar esse vídeo. SCP-048. Nome: número perdido. Classe do objeto: Apollyon. Apollyon é uma das classes mais perigosas e a princípio ele foi removido das classificações do SCP, isso porque ele era para ser tecnicamente destruído. É um número amaldiçoado. E a sua classificação é exatamente essa, isso porque qualquer coisa que recebe a definição desse número, que é totalmente só conhecido pelos membros da fundação, qualquer um que recebe esse número acaba sendo destruído, morto, queimado, incinerado e desaparecendo ou roubado. Qualquer coisa que recebe esse número, qualquer ser que recebe esse número acaba dessa forma. E a princípio é algo, para começar, eles têm um certo humor, um misticismo com relação a esse SCP. E ele é extremamente contido pela fundação, não tão contido assim, ele só é deixado de existir, já que é um número praticamente perdido da fundação. Qualquer coisa que recebe essa definição acaba desaparecendo. É um número meio que tudo que recebe esse número acaba necessariamente morrendo. É muito misterioso, eles não sabem de onde veio. É só um misticismo muito confuso da fundação SCP, e eles não sabem como é essa origem. Simplesmente qualquer um que recebe esse número, e ninguém de fora da fundação sabe. Só os membros internos da fundação sabem qual é esse número. E para estimular a melhora da fundação, eles decidiram só não deixar que esse número exista. Simplesmente esse número deixou de existir na fundação SCP. Ele é classificado como Apollyon porque é exatamente isso. Se você receber esse número, você vai acabar desaparecendo ou morrendo ou algo desse tipo. Todos os objetos que receberam esse número na fundação acabaram desaparecendo, sendo roubados. Como ninguém sabe por quem ou por quê. Simplesmente acabou desaparecendo. SCP-049. Nome: Doutor da Pestilência. Classe do objeto: Euclídeo. Esse daqui é um SCP bastante curioso e até um dos mais famosos SCPs já mencionados, não é? Esse daqui é um dos mais famosos no canal, incluindo o SCP-001, que é o SCP Apollyon, que eu falei no primeiro vídeo dos SCPs. O SCP Doutor da Pestilência é um ser que aparenta estar com uma roupa da peste negra. E é só que ao princípio, quando foi feito um raio-x para descobrir como era, foi descoberto que era a própria pele dele. Ele é um ser misterioso, porém ele é ativo, ele conversa, um ser sapiente conversa com os membros da fundação. A princípio, ele, no seu psicológico, ele meio que tenta curar as pessoas de uma certa suposta pestilência. Que a princípio, se você parar para pensar pela roupa dele, a gente poderia até pressupor que seria a peste negra. Só que na verdade não, é algo muito mais macabro do que você imagina. A origem dele é incerta e ele é contido pelos membros da fundação, onde tem guardas de vigia no local que ele está. A princípio, antigamente, ele recebia cobaias e alguns ratos, alguns animais e até corpos humanos para ele fazer experimentos. Porém, depois do que descobriram do que ele fazia com esses corpos, eles acabaram, esse pedido dele acabou sendo negado e acabou sendo só contido pelos membros da fundação. Ele, quando encontra uma pessoa que tem a suposta pestilência, ele meio que pega ela, ele a mata e meio que ele faz experimentos com ela. Só que depois essa pessoa volta à vida, só que como se fosse um zumbi. A pessoa acaba, ele diz que curou a pessoa dessa suposta pestilência. E quando a pessoa volta, ela volta literalmente como se fosse um zumbi, obedecendo às ordens do SCP-049. Ele é bastante suspeito e sombrio, e embora isso tudo ele colabore um pouco com a fundação, ele tem esse hábito de curar as pessoas com a suposta pestilência. Foi feito vários estudos para tentar definir como esse SCP se atua, não é? Mas ele só tenta curar as pessoas dessa suposta pestilência. Na verdade, ele transforma a pessoa em um zumbi e faz tudo o que ele manda. Basicamente isso, ele cria um escravo de um corpo reanimado que ele utiliza, e que ele diz que ele supostamente curou dessa
pestilência. Mas na verdade é que todos os corpos que ele utilizou, os membros da fundação acabaram descartando e meio que eles neutralizaram isso para impedir que ele faça novos experimentos com outras pessoas. Porém, esse SCP talvez tenha feito mais experimentos com outras pessoas antes de ser contido. Quem mais outros zumbis que ele acabou criando antes de ser preso pela Fundação SCP? Ele realmente é bastante suspeito, e qualquer um que seja manipulado por ele, ele meio que vai tentar manipular fora da Fundação. Ele realmente é bastante perigoso, velho, mas ele é contido pelos membros da Fundação e a princípio ele colabora com os membros da Fundação para tudo o que eles pedem. Ele foi feito um estudo com ele, não é? Sobre uma gravação feita com ele. E também vários testes envolvendo esse SCP, mas a princípio ele está sendo contido pelos membros da Fundação. Ele é Euclide porque ele colabora, e ele só não se torna Keter porque os corpos que ele queria, né, foram tirados dele. Ao todo não se sabe qual é a origem dessa tal pestilência que ele tenta curar, ou se é algum padrão, ou se é só uma forma dele escolher os corpos que ele quer manipular. Mas a princípio, nenhum corpo a mais foi dado para ele criar novos zumbis. Ele está sendo contido pelos membros da Fundação SCP até então, e todos os corpos que ele pede foram negados. E esses são o vídeo do SCP-048 e o SCP-049. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por tudo, valeu e passe bem.